Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Recentemente, um inscrito John escreveu em um comentário que eu estou no Easy Farm View e ele está absolutamente correto, visto que nos últimos vídeos eu tenho adotado uma estratégia de colocar nomes de produtores de conteúdo nos meus títulos, porque de alguma forma isso atrai, né, o algoritmo impulsiona os inscritos deles a conhecerem o meu canal, nem que seja por curiosidade, e alguns acabam ficando aqui. Então, nos últimos 15 dias eu ganhei aproximadamente 150 inscritos e tive um número de visualizações bem interessante nos últimos vídeos fazendo isso. Então eu falei do Entidade do Fim, depois eu falei do Realidade Efervescente, depois eu falei do Coruja e agora eu falarei do Ralph Gomes. Por que não? Se a estratégia está dando certo, vamos continuar até esgotar as possibilidades, não é mesmo? Porque é assim que o bom farmador faz. Brincadeiras à parte, o que me motivou também a fazer esse vídeo foi uma postagem bem interessante que o Ralph Gomes fez, que eu acabei aí achando, né, no canal MGTOW Brasil, e até uma postagem antiga do Ralph Gomes onde ele fala o seguinte: homem também só ama mulher por interesse sexual ou carência afetiva. Cachorro só ama o dono porque é irracional e também porque associa o dono com comida e abrigo. Amor não existe, só interesses e apego emocional. E o Ralph Gomes não poderia estar mais certo. Ele está absolutamente correto sobre o que ele disse. E imagino eu que o que motivou o Ralph Gomes a escrever essa postagem é um tipo de coisa bem comum em vídeos da Androsfera, né? Em alguns canais aí que você vê que emplacam meio que uma narrativa de enobrecimento, né? Endeusamento, santificação das atitudes masculinas em detrimento de demonizar as atitudes femininas. Então eu já vi muitos vídeos aí. Eu não vou ficar citando o nome de canal para não parecer que eu estou sendo um treteiro gratuito. Mas assim, é muito fácil você assistir vídeos de análise, principalmente aqueles que fazem um comparativo entre o sentimento masculino e feminino, que você certamente vai cair em um vídeo de um produtor que vai falar que o homem ama de verdade, o homem ama genuinamente, a mulher só ama por interesse e blá 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 blá, como se assim o homem fosse um santo, um coitado que ama a mulher e a mulher é uma diabólica manipuladora que só se aproveita do comportamento masculino, do amor masculino e blá 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 blá. Enfim, isso tudo é bobagem, tá? E eu sempre discordei desse tipo de coisa, assim, isso sempre foi algo que me incomodou profundamente, assim, eu nunca concordei com essa tese. E eu acho que surgiu a oportunidade de eu fazer um vídeo dedicado a rebater esse tipo de coisa usando a própria biologia, tá? Primeiro de tudo, que isso daí é inferência, tá? Geralmente as pessoas que falam isso, elas partem de uma lógica, ao meu ver, tá? Onde elas acham que se de alguma maneira eles criticarem severamente certos comportamentos masculinos, ou simplesmente jogar a real, que nem sempre os homens são bem intencionados assim, eles de alguma forma vão fortificar o movimento feminista. Né? De alguma maneira eles vão corroborar os argumentos do outro lado, ou vão lutar contra os homens, enfim, tem cara doido que pensa isso aqui na Androsfera, tá? E isso é uma tremenda bobagem, né? Não é porque eu não preciso passar pano para comportamento masculino para eu reconhecer que feminismo é uma merda, entendeu? Dane-se, entendeu? Eu posso criticar os dois lados, eu posso tanto criticar o feminismo quanto criticar as hipocrisias masculinas de maneira igualmente pesada, por que não? Porque senão você vai ficar sendo meio que um feminista ao contrário, né? Tipo, você vai lá ver a porra das feministas lá, ficam o dia inteiro reclamando de homem, falando que homem é isso, que homem é aquilo, e basicamente jogando uma narrativa de que as mulheres são coitados e os homens são demoníacos, os homens são, sei lá. E você vai ver na Androsfera canais que fazem a mesma coisa. Então, assim, eu acho que isso não é uma parada legal. Eu acho que isso é uma luta burra. E eu acho que isso faz você ficar naquele ciclo, né, que eu tanto detesto, que é o ciclo eterno da rage, né? Onde eu tô até fazendo um vídeo, que eu vou fazer um vídeo assim bem explicadinho a respeito do porquê você partir de uma narrativa falsa dificulta você de sair do ciclo emocional do despertar, do ciclo de abalo emocional pós-despertar. Vou fazer um vídeo bem interessante. E na minha lógica, esse tipo de argumentação entra nesse cope, sabe? Nesse cope de ficar toda hora falando que os homens são bons
e os homens são aquilo, isso e não sei o que, e o feminino, né, só quer se aproveitar deles o tempo todo. Isso não tem respaldo, isso é só inferência, isso é só uma lógica de um cara que acredita que o homem é bem intencionado nisso, mas se você for estudar a própria biologia, você vai ver que isso não tem comprovação nenhuma, tá? Esse tipo de fala. Então, o que a biologia fala? Basicamente, se você for ver, estudar biologicamente os gatilhos, é claro que você entende, tá, que nós seres humanos somos um tripé comportamental que se baseia em biopsicossocialidade, ou seja, nós somos seres biopsicossociais. Entretanto, tem uma pegadinha nisso daí. Por quê? Porque a ideia de nós sermos biopsicossociais, a princípio, pode levar a crença, né, de que nós somos um terço de cada. Então, nós seríamos um terço de biologia, um terço de sociabilidade e um terço aí de psicologia. E a verdade é que não é bem assim. A verdade é que o comportamento majoritariamente é impulsionado pela biologia. Então, eu fiz um vídeo, tá? Há muito tempo atrás, que é um vídeo onde eu falo do inconsciente e do consciente versus inconsciente. E nesse vídeo, eu descrevo que as nossas principais atitudes, tá? O que impulsiona os nossos comportamentos, em 89% das vezes, tá? Nossas atitudes elas são impulsionadas pelo nosso inconsciente e 11% estão impulsionadas pelo nosso consciente. Então, no inconsciente lá também está o que? Os nossos impulsos e vontades biológicas, as nossas necessidades, tá? Nossos gatilhos e necessidades biológicas também estão lá, ou seja, eles também entram na equação, tá bom? Eu não vou ficar explicando o que eu falei nesse vídeo, tá? Se eu encontrar, eu vou colocar esse vídeo na descrição, porque assistindo esse vídeo você vai entender o que é isso, tá? Eu não vou ficar explicando isso aqui de novo, sendo que eu já expliquei isso naquele vídeo. Mas basicamente eu consigo comprovar com aquele vídeo ali que essa coisa de nós sermos um ser biopsicossocial não se traduz em nós sermos um terço de cada coisa, mas sim que nós somos 89% motivados pelo nosso inconsciente, no qual fazem parte deles as nossas necessidades biológicas, e os outros 11% ali são divididos no nosso consciente, no qual está ali a questão psicológica e a questão social, tá? Então, assim, essa é uma questão muito complexa, tá? Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: você não age de acordo com a sua biologia 89% do tempo, apesar de 89% do nosso motivador em relação às atitudes ser a nossa biologia. Existem contextos em que a sua biologia ela vai agir primeiro, tá? Existem ocasiões em que você vai ser basicamente quase que 100% biológico, e existem situações que a sua biologia, embora você tenha esses gatilhos, você vai conseguir, através de uma lógica, suprimir esse tipo de desejo, tá? Embora você vai ter vontade de fazer, mas em algumas ocasiões você não vai ceder ao instinto biológico. Você vai lutar na maioria das vezes. É por isso que na maioria das vezes você vai lutar. Enfim, esse é um tema complexo, eu não vou me alongar muito, porque isso demanda muita explicação, muito exemplo, muito detalhe. Sinceramente, eu tô afim de fazer um vídeo simples hoje, tá? Quando eu tiver para fazer um vídeo mais complexo, eu vou fazer uma porra de um vídeo de 40 minutos, eu explico isso aí detalhe por detalhe. Mas, enfim, acabei até me perdendo aqui no assunto que eu estava falando, mas nós somos impulsionados majoritariamente pela nossa biologia, apesar de sermos seres biopsicossociais. Então, entretanto, quando você analisa só a questão biológica, tá, que é a parte que realmente tem comprovação, tá, nesse tipo de situação, você vê que, basicamente, ambos os sexos eles se manipulam, tá bom? Eu sei que isso parece papo de isentão, eu sei que isso parece papo de pessoas que estão querendo fazer uma espécie de trégua na animosidade, mas o meu canal não tem o menor objetivo de fazer isso, eu só tenho o objetivo de falar o que eu penso e acabou, entendeu? E defender o que eu acho que é certo.
Se eventualmente o meu canal corrobora com algum tipo de tese ou narrativa, isso aí fica a critério de quem ouve, não é a minha intenção. Quando eu tenho a intenção de fazer algo, eu deixo bem claro. Nesse vídeo, eu só tô a fim de expor uma opinião e rebater um argumento que eu não concordo na androsfera, que é esse argumento de que o homem ele ama mais do que a mulher. Então, voltando a falar aqui sobre o assunto, já fui prolixo até demais. Biologicamente, tá? Todos os nossos instintos e os nossos gatilhos, tá? Tanto do homem quanto da mulher, no que diz respeito a relacionamento, consiste em utilizar o sexo oposto para satisfazer os seus instintos biológicos, tanto o homem quanto a mulher. Ponto. Para ficar mais prático uma coisa, eu vou fazer uma pergunta. Quantos desses caras, né, que ficam manginando mulher pra caramba, que falam, ai, porque o homem ama as mulheres, ou até mesmo de caras que estão aqui que falam, ai, porque só o homem ama. Deixa eu perguntar uma coisa bem clara pra vocês. Se mulher não tivesse buceta, esses caras iam estar correndo atrás delas? Me diga com sinceridade, esses caras que afirmam isso. É óbvio que não. É óbvio que se a mulher não tivesse buceta, esses caras não iam estar correndo atrás delas, porra. Falando de maneira bem chucra aqui. O homem só corre atrás de mulher por causa que ela tem isso. Ou seja, no âmago masculino está a vontade de consumir o ato reprodutivo. Então o homem ele só faz tudo aquilo que ele faz porque ele quer correr atrás de uma coisa que satisfaz a ele, que é o instinto da reprodução. A mulher, ela corre atrás do homem porque ela quer três coisas dele. Ela quer proteção, provisão e boa genética. E aliado a isso estão também outras coisas secundárias, como por exemplo, utilizar ele como ferramenta de validação de ego e etc, entendeu? Então, o que difere os dois nessa questão é que o que a mulher exige do homem é algo muito maior do que o homem exige da mulher. Ponto. Então, o que o homem exige da mulher é simplesmente o ato reprodutivo. O que a mulher exige do homem demanda muito mais dele do que o homem exige da mulher demanda dela. Por isso que tem-se essa falsa impressão e constrói-se todo um cenário para que caia esse tipo de narrativa. Porque realmente, se você for olhar o que o homem faz pela mulher, é muito maior do que o que a mulher faz pelo homem. Isso é inegável, isso ninguém discute. E fora isso, a dinâmica dos relacionamentos também coloca o homem muitas vezes em um papel subalterno. Então o homem é que tem que chegar, o homem é que tem que ficar à mercê de levar fora, humilhação. A mulher ela fica lá esperando. Então essa dinâmica toda coloca o homem em um patamar subalterno. É claro que isso é se ele for burro, porque se o cara for minimamente esperto, ele vai entender que essa é uma armadilha que é colocada para que ele sirva aí de ferramenta para suprir necessidades de pessoas que não estão nem um pouco afim dele, né? Então, se o homem ele for minimamente esperto, ele vai sacar que, por exemplo, a mesma mulher que impõe dificuldade para ele, para outro cara, ela tá se deleitando aí, tá se doando para ele, se jogando para cima desses caras, entendeu? A mesma mulher, a mulher ela não tem o mesmo tipo de atitude com todos os homens. Às vezes, para um determinado cara, ela se faz difícil, mas essa mesma mulher, para outro cara, ela tá dando no primeiro minuto que ela vê ele. No primeiro encontro, sem chorar, sem nada, e sorrindo ainda. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Só que isso é uma parte minoritária dos homens. A maioria, igual eu já cansei de falar aqui, não tem esse tipo de privilégio, né? A maioria aí tem que fazer um esforço terrível, porque basicamente a maioria vai forçar a sua entrada em uma atração negociada e vai ter que pagar aí a não atração natural com outras coisas e vai ter que aproveitar brechas também, né? Porque nem sempre essas mulheres vão estar querendo eles. Na maioria das vezes elas não irão querê-los, né? Então eles têm que aproveitar os poucos momentos que eles conseguem ter alguma brecha ali que eles podem dar o bote, entendeu? Capturar a presa, basicamente. Então, não há a menor comprovação biológica, tá, de que o homem ama a mulher de maneira genuína. Não. O que o homem sente pela mulher é aquilo que a biologia colocou nele para que ele consiga o ato reprodutivo. Então, por que que o homem ele quer proteger uma mulher? Porque a mulher tem aquilo lá. Dentro do subconsciente do homem, quando ele está provendo e protegendo uma mulher, está
a recompensa que eventualmente esse tipo de ato pode dar, que é o que? O ato reprodutivo. Então o homem ele só vai proteger uma mulher, só vai, porque ainda que essa mulher não dê a menor bola para ele vai achar que, por exemplo, ele proteger a mulher, ela vai retribuir amor com amor. E o que o homem quer? Que a mulher seja grata dele, a ele. A mulher sendo grata, de alguma maneira, ela vai, né, abrir portas, abrir caminhos para um futuro ato de cópula. Então não se engane, meu amigo, não tem a menor nobreza nisso, tá? O homem ele protege, o homem ele provê, o homem ele faz tudo para uma mulher buscando, no fundo é isso, cara, é carência sexual, entendeu? Que os caras acham que é amor, mas não é, porra. Não existe amor. Não existe amor de jeito nenhum, nem por homem por mulher, nem de mulher por homem. Só que aqui na Androsfera o povo gosta muito de falar que é só da mulher pro homem. Mas do homem pra mulher também não existe amor. Também é tudo atração, tudo é biologia. Só que a situação coloca o homem como subalterno, faz com que o homem tenha que fazer muito mais coisa. E também a maioria dos caras são burros, porque eles jogam esse tipo de coisa, eles doam facilmente para mulheres que sabiamente nunca vão dar chance para ele. Então muitas vezes o cara ele vai na puta que pariu, igual por exemplo aquele cara lá, né? Aquele que se meteu na briga das mulheres que teve o rosto desfigurado. Por que você acha que aquele cara fez aquilo ali? Isso ali é porque ele queria exercer um instinto de dominância justamente para aquelas mulheres o admirarem e isso facilitar um caminho para o cópula. Então, cara, não se engana, não existe cavaleiro branco de graça, não existe cavaleiro branco ali que simplesmente quer proteger a mulher por proteger. É tudo sexo, é tudo reprodução, é tudo saciação dos instintos biológicos, tá? Satisfação dos instintos biológicos. O homem, ele é plenamente ligado ao instinto reprodutivo. O que move muitas vezes o homem é a porra do instinto reprodutivo, porque o homem tem testosterona, porque o homem tem uma libido altíssima e porque a sede dos homens por cópula e sexo é infinita. Então, basicamente é isso. Não tem amor porra nenhuma, não tem amor nem de homem pra mulher, nem de mulher pra homem. Ninguém se ama nesse caralho. E vocês parem com essa porra de cope, com essa porra de argumento, porque isso não faz o menor sentido. Isso não é biologicamente comprovado, tá? Isso é só inferência de viés narrativo, onde os caras procuram santificar atitudes masculinas em detrimento de demonizar o sexo oposto. Tá bom? As mulheres têm muito o que a gente criticar, mas não precisa você cair na fantasia para você acreditar que certas coisas são ruins, tá? Você não precisa necessariamente ficar passando um pano para atitude masculina e querer santificar algo que não tem nada de santo, que é simplesmente essa corrida dos ratos aí que os caras fazem em busca de mulher. Então é isso, escrevam o que vocês pensam sobre isso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam e até a próxima.